Livro Cobiça. Desfrute o destino. Autora best-seller do The New York Times, Tracy Wolff. Série Crave, livro 3. Editora Astral Cultural. Para meu pai, por ajudar a dar asas à minha imaginação e me fazer acreditar que eu era capaz de fazer tudo o que quisesse. E para minha mãe, por me apoiar e me amar em todos os momentos. Capítulo 0. Vida após a morte. Não era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Nada deveria ter acontecido desse jeito. Mas pensando bem, quando foi que a minha vida andou nos trilhos neste ano? Desde o primeiro instante em que botei os pés na Academia Catmere, muitas coisas saíram completamente do controle. Porque logo hoje, logo neste momento, elas seriam diferentes. Termino de vestir minha legging e aliso a saia. Em seguida, calço meu par preferido de botas pretas e pego o blazer preto do uniforme que está no guarda-roupa. Minhas mãos tremem um pouco. Para ser sincera, meu corpo inteiro treme um pouco quando coloco os braços nas mangas. Mas estou acometida pela sensação de que não há muito o que fazer. Este é o terceiro funeral de que participo em 12 meses. E nem assim as coisas ficaram mais fáceis. Nada ficou mais fácil. Venci o desafio há 5 dias. 5 dias desde que Collie rompeu o elo entre consortes que havia entre mim e Jackson e quase nos destruiu. 5 dias desde que quase morri. E 5 dias desde que Xavier de fato morreu. Meu estômago se revira e se enrosca por um segundo. E tenho a sensação de que vou vomitar. Respiro fundo várias vezes, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, em busca de abrandar a náusea e o pânico crescentes dentro de mim. Leva alguns minutos, mas as duas sensações perdem força o suficiente para que eu deixe de achar que existe uma carreta totalmente carregada estacionada sobre meu peito. É uma pequena vitória, mas é melhor do que nada. Inspiro o ar mais uma vez, demoradamente, enquanto fecho os botões do meu blazer e me olho no espelho para ter certeza de que estou apresentável. E estou, desde que ninguém seja muito exigente com a definição de apresentável. Meus olhos castanhos estão opacos, minha pele lívida e meus cachos rebeldes estão lutando para se libertarem do coque em que os prendi. O luto com certeza nunca foi o meu melhor look. Pelo menos, os hematomas do desafio do Ludares começaram a desaparecer. Nada mais daqueles tons violentos de roxo e preto. Agora, são apenas manchas que ficam entre o amarelo e o lilás, como acontece logo antes de desaparecerem por inteiro. E não faz mal saber que Collie finalmente ultrapassou os limites da paciência do meu tio e foi expulso da escola. Parte de mim deseja que ele encare um brutamontes ainda maior e mais cruel do que ele, naquela escola do Texas, para sobrenaturais delinquentes e revoltados, para onde ele foi mandado, só para saber qual é a sensação de sofrer bullying. A porta do banheiro se abre e a minha prima Macy sai de lá de roupão e com uma toalha enrolada na cabeça. Minha vontade é apressá-la. Só temos 20 minutos até o horário marcado para a reunião geral no salão da Assembleia. Mas não consigo fazer isso. Não quando parece que ela agoniza a cada vez que respira. E sei muito bem como é essa sensação. Em vez disso, espero que Macy diga alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela não emite som algum enquanto se aproxima da cama e do uniforme para as cerimônias que lhe separei. Dói muito vê-la assim. Embora ela esteja machucada por dentro, suas feridas não são menos dolorosas do que as minhas. Desde o meu primeiro dia em Catmere, Macy é uma presença irrepreensível. É a luz contraposta à escuridão de Jackson, o entusiasmo que se opõe às ironias de Hudson, a alegria perante a minha tristeza. Mas agora parece que cada lampejo de glitter desapareceu da sua vida e da minha também. Precisa de ajuda? Enfim, pergunto ao perceber que ela continua encarando o uniforme, como se nunca o tivesse visto antes. Os olhos azuis que ela direciona para mim estão abalados, vazios. Não sei por que estou sendo tão... A voz de Macy desaparece no ar, enquanto limpa a garganta, tentando afastar a rouquidão causada pelo choro dos últimos dias, e pela tristeza que é a fonte de tudo isso. Eu mal o conhecia.
Desta vez, ela para de falar, porque sua voz fica completamente estrangulada. Seus punhos se fecham e lágrimas brotam dos olhos dela. Não diga isso. Eu a consolo, me aproximando para abraçá-la, porque conheço exatamente a sensação de se torturar por causa de algo que não se pode mudar. Por sobreviver quando alguém que você ama morreu. Não menospreze os sentimentos que você tinha por ele, só porque não o conhecia há muito tempo. O importante é como você conhece a pessoa, não há quanto tempo. Ela estremece um pouco e um soluço fica preso em seu peito. Assim, só a abraço com mais força, em busca de arrancar um pouco daquela dor e da tristeza, na tentativa de fazer por Macy o que ela fez comigo quando cheguei a Katmai. Ela me abraça com a mesma intensidade, e as lágrimas rolam pelo seu rosto durante vários segundos torturados. Estou com saudade dele, ela por fim confessa, forçando as palavras a passarem pelo nó na garganta. Sinto muita saudade dele. Eu sei, digo com a voz suave, esfregando-lhe as costas devagar, em círculos. Eu sei. Ela chora sem qualquer pudor agora, os ombros que se agitam, o corpo que treme, a respiração descompassada por minutos que parecem perdurar para sempre. Sinto meu coração desmoronar dentro do peito, por Macy, por Xavier, por tudo que nos trouxe até este momento, e preciso me esforçar para não chorar junto com ela. Mas agora é a vez de Macy chorar, e é a minha vez de cuidar dela. Após certo tempo, ela se afasta e enxuga o rosto umedecido. Abre um sorriso frágil que não alcança os olhos. Precisamos ir, sussurra ela, passando as mãos pelo rosto uma última vez. Não quero me atrasar para essa cerimônia. Tudo bem, retribuo aquele sorriso com um dos meus, e em seguida me afasto de modo que ela tenha um pouco de privacidade para se vestir. Minutos depois, quando me viro para trás, não consigo evitar um ruído de surpresa. Não porque Macy fez um feitiço de glamour para secar e pentear os cabelos. Já estou acostumada com isso. Mas porque os cabelos rosa-choque dela estão totalmente pretos. Não me pareceu muito certo, murmura ela enquanto dedilha algumas das mechas. Rosa-choque não é uma cor que combina com o luto. Sei que ela tem razão, mas mesmo assim, lamento pelos últimos vestígios da minha prima alegre e saltitante. Todos nós perdemos muitas coisas nos últimos tempos, e não sei se podemos aguentar muito mais. Ficou bem em você. Eu a elogio porque realmente ficou. Mas isso não é surpresa. Mace ficaria bonita mesmo se estivesse careca, ou se o seu cabelo estivesse em chamas. E o penteado atual está muito longe de qualquer um desses dois extremos. Mesmo assim, o cabelo preto faz com que ela pareça mais delicada, até mesmo frágil. Não é uma sensação boa, ela responde. Mas ela está calçando um par de sapatilhas elegantes e prendendo brincos nos vários furos das suas orelhas. E faz um outro feitiço de glamour, desta vez para se livrar dos olhos vermelhos e inchados. Com os ombros para trás e o queixo retesado, seus olhos demonstram tristeza, mas estão serenos quando olha para mim. Vamos lá. Até mesmo a voz dela soa firme, e é essa determinação que me impele na direção da porta. Pego meu celular com o intuito de mandar uma mensagem de texto para os outros e avisar que estamos a caminho, mas no instante em que abro a porta, percebo que não há necessidade, porque todos estão ali no corredor, à nossa espera. Flint, Eden, Mikai e Luca, Jackson e Hudson, alguns mais detonados do que outros, mas todos estão meio abatidos, assim como Macy e eu, e o meu coração se alegra quando me deparo com eles. As coisas não estão nada bem no momento. Só Deus sabe o quanto eles estão machucados. Mas um fato definitivamente não mudou. Essas 7 pessoas sempre estiveram ao meu lado e eu sempre estive ao lado deles. Sempre vou estar. Mas, quando meu olhar cruza com os olhos frios e sombrios de Jackson, não consigo deixar de reconhecer que, embora uma coisa não tenha mudado, o restante mudou. E não faço a menor ideia de como devo agir agora. Capítulo 1. Com sorte sem sorte. 3 semanas depois. Estou implorando. Macy se joga sobre o edredom com as cores do arco-íris, que cobre sua cama, e me encara com aquele olhar de filhote de cachorro sem dono. É tão bom vê-la quase sorrir outra vez desde o funeral de Xavier, que não consigo evitar sorrir de volta.
Não é um sorriso tão grande ainda, mas já ajuda. Pelo amor de Deus, por favor, por favor, por favor. Acabe logo com o sofrimento daqueles garotos. Vai ser difícil. Respondo ao depositar a minha mochila ao lado da escrivaninha, antes de me deitar na cama outra vez, considerando que não sou a responsável por criar o sofrimento deles. Essa é a maior mentira que você já contou na vida. Minha prima bufa e em seguida ergue a cabeça, apenas o suficiente para se certificar de que a vejo revirando os olhos. Você é 150% responsável pelo jeito que Jackson e Hudson vivem choramingando pelos cantos da escola nessas últimas 3 semanas. Tenho a impressão de que há muitas razões para Jackson e Hudson choramingarem pelos cantos da escola, e só metade delas é culpa minha. Rebato, mas me arrependo assim que digo aquelas palavras. Não porque não sejam verdadeiras, mas porque agora tenho que observar o lento desaparecimento do tom suave de cor que Macy tinha em sua face. Ela está tão diferente da garota que conheci em novembro que é difícil acreditar que ambas são a mesma pessoa. Seus cabelos multicoloridos ainda não reapareceram, e embora o preto azulado com o qual ela os tingiu para o funeral de Xavier combine bem com a cor da sua pele agora, não combina com nenhum outro aspecto dela, à exceção de sua tristeza. Com isso, este tom combina muito bem. Decido pedir desculpas, mas Macy se vira para mim e continua a falar. Eu sei exatamente como é a cara de um vampiro de coração partido, e você tem 2 deles nas mãos. E só para você saber, mortífero e patético são uma combinação bem perigosa, caso não tenha percebido. Ah, eu percebi sim. Já faz semanas que venho lidando com essa combinação. Uma que me faz sentir como se a cada vez que respiro, uma bomba estivesse prestes a explodir. E cada movimento meu traz a sensação de estar brincando de roleta russa com a felicidade de todo mundo. E como o universo ainda não se cansou de atrapalhar minha vida, aparentemente Macy estava errada quando me contou que Hudson havia terminado os estudos antes de Jackson o matar. A verdade é que ele quase chegou lá, só que não. Houve um problema burocrático. Parece que ele não tinha créditos suficientes, porque estudou com professores particulares em vez de assistir às aulas em Catmere por 4 anos. Macy era bem mais nova do que ele, então só deu de ombros. Que importância isso tinha para ela? Ninguém tocou no nome de Hudson depois que ele morreu. De qualquer maneira, isso significa que onde quer que eu vá, ele vai estar lá, assim como Jackson. Ambos estão no nosso círculo de amizades, mas ao mesmo tempo não estão. Os 2 me encaram com olhos que parecem vazios na superfície, mas que escondem uma infinidade de sentimentos logo abaixo, esperando que eu faça ou diga alguma coisa. Não sei como me tornei a consorte de Hudson, comento sem divertimento algum. Achei que uma pessoa tinha que querer se tornar a consorte de outra, ou pelo menos estar aberta a essa possibilidade para que o elo se formasse. Macy sorri para mim. Está mais do que evidente que você sente alguma coisa por ele. Reviro os olhos. Gratidão. É isso que sinto por ele. E tenho certeza de que essa é uma razão horrível para uma pessoa ficar com outra. Ahá! Os olhos de Macy estão praticamente faiscando agora, cheios de humor. Então, você pensou em ficar com Hudson, hein? Arremesso uma almofada decorativa na minha prima, que se esquiva com facilidade e ri. Bem, tudo o que sei é que a maioria das pessoas aqui na escola seria capaz de matar alguém para conseguir um consorte. O fato de você ter 2 desde que chegou é um abuso de poder. Macy está brincando comigo, tentando deixar o momento mais leve, mas não funciona. Hudson quase sempre se senta junto de nós, nas refeições ou quando assistimos às aulas. Embora Flint e a maioria dos membros da ordem o observem com cautela, ele deu um jeito de conquistar a confiança da minha prima, com pouco mais do que um meio sorriso maroto e um latte grande de baunilha. Inclusive, ela é uma das poucas pessoas que culpa Jackson pelo rompimento do nosso elo entre consortes, e não faz a menor questão de esconder que torce por Hudson. Não consigo deixar de imaginar que ela ficou do lado de Hudson porque acha mesmo que ele é a melhor opção para mim. Ou simplesmente por não ser Jackson, o garoto que insistiu em desafiar a fera imortal. E isso acabou causando a morte de Xavier.
De qualquer maneira, ela tem razão sobre um fato. Cedo ou tarde vou ter de encarar essa situação. Mas tenho me esforçado para ignorar o problema por mais algum tempo. Pelo menos até conseguir pensar em um plano. Passei quase o tempo todo desde o funeral de Xavier tentando pensar no que devo fazer, em como consertar as coisas entre mim e Jackson, entre Jackson e Hudson e entre mim e Hudson. Mas não consigo. O chão sob os meus pés se transformou em areia movediça. E as minhas asas não me ajudam tanto quanto as pessoas imaginam. Bem, uma hora vou ter de pousar, certo? Mas toda vez que aterriço, começo a me afundar. Acho que Mace percebe a minha angústia interior, erguendo o corpo até ficar sentada nos pés da cama, e o seu humor desaparece quase tão rápido quanto o meu. Sei que as coisas estão difíceis agora, prossegue ela. Eu estava só brincando em relação aos meninos. Você está fazendo o melhor que consegue. E se eu não souber o que fazer? As palavras explodem na minha boca, como se eu fosse um tanque sob pressão e Mace tivesse causado o primeiro vazamento. Eu mal tinha começado a entender o que era ser uma gárgula e agora tenho que lidar com o fato de que conquistei uma cadeira no círculo do desastre e do desespero e de que vou ser coroada logo depois da formatura. Círculo do desastre e desespero? Mace repete com uma risada assustada. E depois, tenho certeza de que vou ser trancada em uma torre e decapitada, ou alguma coisa tão fatalista quanto. Abordo isso em um tom de piada, mas não estou brincando. Não há sequer uma grama de otimismo em mim em relação a fazer parte do círculo paranormal, liderado pelos pais de Jackson e Hudson, nem qualquer outra coisa que derive disso. Como, por exemplo, política, sobrevivência e também o fato de ser a consorte de Hudson em vez de ser do meu verdadeiro namorado neste admirável mundo novo em que percebi viver. Continuo apaixonada por Jackson. Não consigo mudar o que sinto. Afirmo soltando um gemido exasperado. Mas também não aguento ter que magoar Hudson, nem a expressão no olhar dele quando estamos almoçando na mesa da cantina e ele fica me olhando com o irmão. Tudo isso é um pesadelo muito além de qualquer compreensão possível. Além disso, o fato de que praticamente não consigo dormir desde o dia em que quase morri só piora as circunstâncias. No entanto, como posso relaxar se toda vez que fecho os olhos sinto os dentes de Cyrus afundando no meu pescoço e a agonia de sua mordida eterna se espalhar pelo meu corpo? Ou quando me lembro de quando Hudson me colocou em uma cova rasa e me enterrou viva. E ainda não tenho coragem de perguntar como ele sabia que devia fazer isso. Ou pior. E se sim, isso é bem pior. Quando me lembro da expressão do rosto de Jackson quando Hudson lhe disse que é meu consorte. São lembranças tão devastadoras que a única coisa que sinto vontade de fazer é sair correndo e me esconder. Ei, tudo vai ficar bem, diz Mace com a voz meio hesitante e um olhar preocupado. Acho que você está sendo otimista demais. Eu me viro e fico mirando o teto, mas quase não consigo enxergar nada. Em vez disso, tudo que vejo são os olhos deles. Um par escuro, outro claro. Ambos atormentados, ambos à espera de algo que não sei como dar, e uma resposta que nem sei como fazer para começar a descobrir. Sei o que sinto. Eu amo Jackson. E Hudson? Bem, aí a situação fica mais complicada. O que sinto por ele não é amor, e tenho ciência de que não é isso que ele quer ouvir. Sim, a minha pulsação acelera quando ele está perto, mas falando de um jeito bem objetivo, ele é lindo. Qualquer pessoa com a cabeça no lugar sentiria atração por ele. Além disso, surgiu um elo de consorte entre nós, que me faz sentir coisas que eu sei que não existem de verdade. Pelo menos, não quero que existam. Depois de tudo o que ele fez por mim, depois da aproximação que aconteceu durante as semanas que passamos presos juntos, não o quero decepcionar e dizer que não sinto mais do que amizade por ele. Libero outro gemido exasperado. Já estou presumindo que Hudson quer ser o meu consorte. Talvez ele esteja tão confuso com o universo quanto eu, por nos colocar nessa situação complicada. Mace solta um longo suspiro e em seguida se levanta da sua cama e vem sentar aos pés da minha. Desculpe, eu não quis pressionar você. A sua pressão não me incomoda. O problema é... Deixo a frase morrer no ar, pois nem sei como transformar em palavras a confusão que ferve dentro de mim. Tudo?
Ela completa o vazio que deixei. Eu confirmo com um aceno de cabeça. Tudo isso é um inferno. O silêncio entre nós se prolonga, crescendo e ficando cada vez mais desconfortável. Espero que Macy desista, que volte para sua cama e esqueça essa conversa incômoda. Mas ela não se move. Em vez disso, se encosta na parede e me observa com paciência tranquila, que não faz parte do seu modus operandi normal. Não sei se é o silêncio, o jeito como ela me olha ou a necessidade de desabafar que vem aumentando desde o início do dia, mas a tensão vai se expandindo cada vez mais até que finalmente coloco para fora a verdade que venho tentando esconder de todo mundo, inclusive de mim mesma. Acho que não sou forte o bastante para ir em frente com tudo isso. Não sei exatamente qual era a reação que eu esperava que Macy tivesse quando confessei aquilo. Em uma fração de segundos, imagino todas as possibilidades, desde ela sentir pena de mim, até dizer para eu engolir esse choro e lutar como uma garota, com uma pontada de agressividade que não tem nada a ver comigo, e tudo a ver com a maneira como as coisas vêm sendo horríveis para ela também. Mas no fim das contas, ela tem a única reação que eu não esperava, a única reação que eu nem sequer cogitei que fosse ter. Ela explode em uma gargalhada. Ora, ora, temos uma Sherlock Holmes aqui. Ficaria preocupada se você realmente pensasse que é capaz de enfrentar tudo isso sozinha. Sério? Estou me sentindo confusa e talvez um pouco ofendida. Será que ela acha mesmo que sou incompetente assim? Só porque eu sei que eu sou um desastre ambulante? Isso não significa que eu quero que todo mundo também saiba. Por quê? Porque você não está sozinha e não precisa enfrentar tudo isso sozinha. É por isso que estou aqui. É por isso que todos nós estamos aqui, especialmente os seus namorados. Aperta os olhos para encará-la quando Macy pronuncia aquelas palavras, enfatizando bem o plural. Namorado. Eu a corrijo, frisando a sílaba final no singular. Não dois. Ergo o dedo indicando para garantir que ela entendeu direito. Só um namorado. Ah, é claro, só um, claro. Mace me encara com um olhar malandro. Bem, só para esclarecer, de qual vampiro estamos falando mesmo?